Já olhou para a sua horta coberta de neve e pensou: está ali parada, sem utilidade nenhuma? E se eu lhe dissesse que em cada monte de neve está escondido o potencial para uma colheita sem precedentes? Mas há um senão. Um pequeno erro no manuseamento deste tesouro branco pode transformá-lo num assassino silencioso para as suas plantas. E a maioria de nós comete este erro sem sequer desconfiar. Neste vídeo, vamos analisar absolutamente tudo o que precisa de saber sobre a neve na horta. Não vamos apenas falar dos seus benefícios, vamos revelar 30 segredos e técnicas que o vão transformar de um simples jardineiro num verdadeiro mago da neve. Vai descobrir como a neve protege, nutre, hidrata e até cura a sua terra. E também, que erros fatais podem deitar todos os seus esforços a perder. Pronto para descobrir a verdade que os montes de neve escondem? Então, vamos a isto. Antes de nos aprofundarmos nas técnicas específicas, vamos por um momento olhar para a essência da neve. O que é isto do ponto de vista da física e da agronomia? Por que é que os nossos antepassados diziam: neve nos campos, pão nos celeiros? Tudo se resume à sua estrutura única. Cada floco de neve é um cristal de gelo complexo, mas quando caem e assentam no chão, fica uma quantidade enorme de ar entre eles. Até 95% do volume da neve recém-caída é simplesmente ar, aprisionado em pequenos bolsos. E é precisamente este ar que faz da neve um dos melhores isoladores térmicos naturais do mundo. Funciona como um edredão de penas ou um isolamento moderno nas paredes da sua casa. Sob uma camada de 20 centímetros de neve, a temperatura do solo pode ser 10 a 15 graus mais alta do que a temperatura do ar acima dela. Isto cria um microclima estável e protegido, um verdadeiro sanatório de inverno para as raízes das suas plantas. Elas não congelam até a morte em geadas fortes, nem sofrem com as mudanças bruscas de temperatura durante os degelos. Ao entender este princípio simples, podemos começar a usar a neve não como um desastre natural que temos de esperar que passe, mas sim como uma ferramenta poderosa e completamente gratuita para aumentar a fertilidade e a proteção do nosso jardim. Esta é a base de tudo, a chave para compreender todas as técnicas sobre as quais falaremos a seguir. Assim, comecemos por analisar o papel fundamental da neve, a sua incrível capacidade de servir como um isolador natural perfeito. Imagine uma noite de inverno severa. As temperaturas descem aos 20 ou mesmo 30 graus negativos. Um vento gelado trespassa tudo o que apanha pela frente. Numa terra desprotegida e nua, o solo congela dezenas de centímetros abaixo da superfície. Nestas condições, a maior parte dos sistemas radiculares das plantas perenes, especialmente aquelas que não são nativas da sua região, estão condenadas. As raízes são órgãos vitais e delicados. Os cristais de gelo que se formam na terra rasgam as suas células de dentro para fora. É como deixar uma flor tropical à mercê da geada. O resultado é, obviamente, o pior. Agora, imaginemos o mesmo cenário, mas onde o solo está coberto por uma camada fofa de neve, com pelo menos 15 a 20 centímetros de espessura. Esta camada, como já percebemos, é composta por 90% de ar. Ela levanta uma barreira intransponível contra o frio. Sob este manto branco, a temperatura do solo raramente desce abaixo dos 5 a 7 graus negativos, mesmo que a superfície esteja um verdadeiro arrefecimento ártico. Esta diferença de 20 graus é a linha que separa a vida da morte para as suas roseiras, morangos, hortênsias e outros favoritos do jardim. A cobertura de neve não se limita a aquecer. Ela estabiliza a temperatura, suavizando os picos e quedas repentinas. Por exemplo, durante o dia, ao sol, o ar pode aquecer até aos 0 graus, mas à noite a geada volta a atacar. Estas flutuações são ainda mais perigosas para as plantas do que um frio estável. Elas provocam um despertar prematuro,
matando de seguida os rebentos que tentaram desenvolver-se. A neve, graças à sua massa e capacidade térmica, impede que o solo arrefeça ou aqueça de forma abrupta. Garante um regime de temperatura uniforme e constante, permitindo que as plantas permaneçam num estado de dormência profunda e saudável durante todo o inverno. Um excelente exemplo disto é o canteiro de alho de inverno. Plantado no outono, ele enraiza, mas não deve rebentar antes da primavera. A terra nua e gelada pode matar esses bulbos, mas sob uma camada espessa de neve, o alho prospera. Está totalmente protegido e espera pacientemente pela primavera para produzir rebentos fortes e vigorosos. Portanto, a sua primeira e principal tarefa durante o inverno é garantir que as plantações mais valiosas fiquem devidamente cobertas pela neve. Isto não é um luxo, mas sim uma necessidade vital para a saúde do seu jardim. Agora, vamos detalhar quais plantas dependem vitalmente da cobertura de neve e como devemos organizá-la corretamente. O foco será na proteção de plantas perenes e bienais, ou seja, aquelas que passam o inverno no solo. No topo desta lista, sem dúvida, estão as roseiras, especialmente as variedades mais modernas e delicadas, como as híbridas de chá e as floribunda. O colo da planta, a base, é o seu ponto mais vulnerável e deve estar coberto por neve. Antes das geadas, elas são geralmente amontoadas com terra ou turfa, e assim que neva, devemos criar um monte grande e solto por cima. É vital que a neve esteja solta e não compactada. Só nessas condições ela manterá as suas propriedades de isolamento térmico. O próximo item crucial é o morango, ou a fragária de jardim. As suas gemas florais, de onde sairão os frutos do próximo ano, formam-se no outono e hibernam rente ao solo. Se o vento varrer o canteiro, deixando-o descoberto, há um risco grande de perder boa parte da colheita. Por isso, mal comece a nevar, não tenha preguiça de pegar a pá e acumular neve sobre os morangueiros. Uma camada de 20 a 30 centímetros oferece a proteção perfeita. O alho de inverno e as cebolas plantadas antes do frio também adoram esta cobertura de neve. Ela não só os protege da congelação, mas também assegura a umidade essencial na primavera para o seu arranque. Os canteiros onde semeamos cenouras, beterrabas, aneto e salsa no outono também precisam de ser cobertos com neve. Assim, garantimos que as sementes não congelam e germinam mais cedo do que aquelas plantadas na primavera. Não devemos esquecer as perenes ornamentais, hostas, astilbes, hemerocallis e peônias. Isto aplica-se principalmente a plantas jovens, recentemente instaladas, cujas raízes ainda não se estabeleceram profundamente. Um bom monte de neve sobre elas é a melhor garantia de uma hibernação bem-sucedida. E agora, um mito popular a desmentir. Alguns pensam que basta dobrar os ramos das framboesas ou das roseiras em direção ao solo. Sem a cobertura de neve, esta prática é pouco eficaz. É a neve que cria o microclima de proteção. Ramos nus deitados na terra gelada continuarão a sofrer com a geada e o vento seco. Por isso, a regra é simples. Dobrou os ramos, cubra-os com neve, e quanto maior for o monte, melhor. Vamos deixar a proteção de lado e focar na nutrição, ou mais especificamente, na hidratação. A neve não é apenas água congelada. É o reservatório perfeito de umidade de libertação lenta que a própria natureza desenhou para alimentar as plantas. Vamos analisar dois cenários. No primeiro, temos um inverno sem neve, onde o solo congelou em profundidade e ficou ressequido. Chega a primavera, com o aquecimento repentino e chuvas torrenciais. O que acontece? O solo gelado não tem capacidade de absorver instantaneamente todo aquele volume de água. Consequentemente, a maior parte dessa umidade vital escoa pela superfície, arrastando a camada fértil superior, formando pequenos cursos de água e sulcos. Este fenômeno é conhecido como erosão do solo. A água é desperdiçada,
levando consigo nutrientes essenciais. O segundo cenário: tivemos um inverno com muita neve e grandes acumulações no terreno. Quando a primavera chega e o sol começa a aquecer, a neve não derrete de repente, mas sim gradualmente, centímetro a centímetro, ao longo de várias semanas. A água do degelo está a uma temperatura próxima de zero. Ela infiltra-se no solo de forma extremamente lenta. O solo que está sob a camada de neve não congela tão duramente quanto o solo exposto e descongela progressivamente, acompanhando o derretimento da neve. O resultado é que a totalidade da umidade penetra no solo, chegando a profundidades de 1 metro ou mais. Isto constrói uma reserva estratégica de água que pode durar toda a primavera e, em certos casos, prolongar-se até ao início do verão. As plantas, especialmente árvores e arbustos com raízes profundas, conseguem aceder a esta umidade subterrânea, o que é crucial para suportar possíveis secas primaveris. Além disso, a água do degelo é vista como água viva. Possui uma estrutura singular, está livre de sais e dos contaminantes presentes na água da rede, sendo extremamente benéfica para a vegetação. Ela estimula a germinação das sementes e ativa os processos biológicos do solo. Assim, ao acumular neve no seu jardim, está a garantir o método de rega mais eficaz e, acima de tudo, gratuito. Um excelente exemplo disto são as bases das árvores de fruto. Se amontoarmos um grande volume de neve à volta de uma macieira ou pereira durante o inverno, na primavera toda essa água será direcionada exclusivamente para essa árvore, assegurando-lhe um arranque potente, uma circulação de seiva ativa e uma floração abundante. Enquanto num terreno desprotegido a água escorre, a sua árvore estará a beber à vontade. Esta é uma técnica agrícola simples, mas de eficácia surpreendente. Para além de hidratar, a neve desempenha um papel mecânico crucial no solo, especialmente quando lidamos com terrenos argilosos pesados. Muitos jardineiros cujos terrenos assentam em argila conhecem bem este desafio. Na primavera, o solo compacta-se num bloco denso e impermeável ao ar. No verão, ele racha devido à seca e, após a chuva, forma aquela crosta superficial dura. Nesses ambientes, as raízes das plantas lutam para respirar e desenvolver-se. É neste ponto que a neve, em parceria com o gelo, surge como aliada. Podemos chamar a este processo de escarificação natural. Como é que isto acontece? No outono, depois de lavrar, deixamos torrões de terra nos canteiros. Durante o inverno, o solo, protegido pela neve, satura-se de umidade. Em seguida, durante os períodos de degelo e os consequentes congelamentos, a água retida nos microporos do solo congela e expande-se. Lembre-se de como o gelo é capaz de rebentar uma garrafa de água. O mesmo processo, mas em microescala, acontece dentro de cada torrão. Milhares de milhões de minúsculos cristais de gelo rompem literalmente a densa estrutura da argila, tornando-a mais solta, granulada e estruturada. Este ciclo de congelamento e descongelamento, que ocorre sob a neve várias vezes durante o inverno, realiza um trabalho gigantesco que nenhuma pá ou motocultivador conseguiria replicar. Na primavera, quando a neve derrete, notará que o solo dos seus canteiros se tornou macio, granulado e solto. Absorve água na perfeição e permite a passagem do ar. Este é o ambiente ideal para as raízes das plantas e para os micro-organismos do solo. Para que este processo seja o mais eficaz possível, é crucial que, no outono, ao lavrar, não desfaça os torrões em pó. Deixe os canteiros cheios de torrões e, durante o inverno, amontoe o máximo de neve possível sobre eles. A neve não permite que a terra congele num bloco de gelo sólido e monolítico, mas garante a umidade necessária e o regime de temperatura correto para múltiplos ciclos de congelamento-descongelamento. Isto é particularmente importante para áreas onde planeia semear culturas de sementes finas na primavera, como cenouras, salsa ou alfaces.
Estas culturas exigem uma estrutura de solo solta e finamente granulada, e a neve ajuda a criá-la naturalmente, sem grande esforço da sua parte. É mais um exemplo de como trabalhar em harmonia com a natureza permite alcançar melhores resultados com menos trabalho. Dando continuidade ao tema da umidade, vamos analisar o processo de reabastecimento das reservas hídricas do solo em uma escala mais ampla. Não estamos falando apenas de molhar a camada superficial, mas sim da hidratação profunda de todo o perfil do solo. Durante o período de crescimento, as plantas consomem ativamente essa água, e o sol do verão a evapora. Quando o outono chega, as reservas de umidade no solo, especialmente nas camadas mais profundas, geralmente estão esgotadas. Se tivermos um inverno sem neve e uma primavera seca, as plantas começarão a nova estação com uma grave carência hídrica. O resultado? Crescimento fraco, folhas pequenas e uma colheita pobre. A cobertura de neve resolve esse problema de forma radical. Como mencionamos, a água do degelo penetra no solo de forma muito lenta e profunda. Ela não apenas umedece os 15 ou 20 centímetros superiores, mas sim atinge profundidades de 1,5 metros ou até 2 metros. Isso reabastece as chamadas reservas hídricas capilares e gravitacionais do solo. Imagine uma esponja. Você pode apenas molhá-la levemente por cima, ou pode submergi-la completamente na água para que ela fique saturada por dentro. A neve faz exatamente a segunda opção com o solo. Ela o satura totalmente. Essa reserva profunda de umidade permanece acessível às raízes de árvores e arbustos por um longo período. Isso é especialmente crucial para regiões de clima seco, onde as chuvas de verão são raras e imprevisíveis. Nessas condições, a neve do inverno é, essencialmente, a principal fonte de água anual para o seu jardim. Vamos comparar isso com a irrigação artificial. Para molhar o solo a uma profundidade de pelo menos 50 centímetros, você precisa despejar uma quantidade enorme de água. Isso é caro, trabalhoso e nem sempre é viável. A neve, por outro lado, faz esse trabalho de graça, uniformemente em toda a área e com máxima eficiência. Sua única tarefa é ajudá-la a se acumular nos locais certos. Por exemplo, se o seu terreno tiver uma inclinação, a neve será varrida pelo vento e a água do degelo escoará rapidamente na primavera. Ao instalar simples barreiras de retenção de neve, você força a formação de uma camada espessa exatamente nessa encosta. Como resultado, o solo receberá muito mais umidade e suas plantas se desenvolverão muito melhor. Vamos desmistificar a ideia de que a rega da primavera pode substituir a neve. Não pode. A rega primaveril é ótima para a partida, mas ela não cria a reserva de umidade estratégica e profunda que uma cobertura de neve abundante estabelece. Portanto, cada floco de neve que você retém no seu terreno é uma gota d'água que trabalhará para a sua colheita no futuro. Muita gente pode não saber, mas a neve não serve apenas como água e isolamento térmico. É, na verdade, um fertilizante de nitrogênio, gratuito e totalmente ecológico. Parece ficção científica, mas é um facto comprovado. Mas afinal, de onde vem o nitrogênio na neve? O nosso ar atmosférico é composto por 78% de nitrogênio. Contudo, na sua forma gasosa, ele é inacessível para a maioria das plantas. Para que as plantas o possam assimilar, o nitrogênio tem de passar para uma forma solúvel, como compostos de amoníaco ou nitratos. Na natureza, este processo ocorre durante as trovoadas, quando os relâmpagos transformam o nitrogênio atmosférico em óxidos. Estes, por sua vez, chegam ao solo através da chuva. Mas há outro caminho, mais sereno. Os flocos de neve, ao formarem-se nas camadas superiores da atmosfera e caírem lentamente no solo, têm a capacidade única de capturar e absorver vários microelementos do ar, incluindo compostos de nitrogênio. Funcionam como pequenas esponjas, absorvendo tudo o que está presente no ar. O resultado é que cada metro cúbico de neve
contém uma certa quantidade de nitrogênio facilmente assimilável. Claro que a sua concentração não é tão alta quanto a dos fertilizantes industriais, mas é uma fonte totalmente gratuita e natural. Durante um inverno com neves abundantes, podem cair até 5 a 7 kg de nitrogênio puro por cada hectare de terra. Para uma horta caseira de algumas centenas de metros quadrados, isto representa um acréscimo bastante significativo. Na primavera, quando a neve derrete, este nitrogênio chega diretamente às raízes das plantas, juntamente com a água do degelo. Isto dá-lhes o impulso inicial necessário para o crescimento da sua massa verde. É por isso que, após um inverno com muita neve, a relva parece particularmente esmeralda e exuberante na primavera. Além do nitrogênio, a neve também capta outros microelementos úteis da atmosfera, como o enxofre, cálcio e até mesmo pequenas quantidades de fósforo. Essencialmente, a água da neve é uma solução nutritiva muito diluída, mas equilibrada. Um exemplo claro são os ecossistemas florestais, que nunca são fertilizados artificialmente. Eles obtêm uma parte significativa dos seus nutrientes necessários através da neve e da chuva. Ao acumular neve nos seus canteiros, você está a imitar este processo natural. Não está apenas a cobrir as plantas, está a alimentá-las. Isto é especialmente benéfico para culturas que exigem nitrogênio na fase inicial de crescimento, como o repolho, as alfaces e as cebolas. Esta é mais uma boa razão para não descartar a neve, mas sim acumulá-la cuidadosamente, onde ela trará o máximo benefício. Ao falarmos de impurezas na neve, é impossível ignorar um medo popular: o mito da neve ácida, que alegadamente destrói tudo o que é vivo. Vamos esclarecer onde está a verdade e onde reside o exagero. É um facto que, em zonas industriais ou perto de grandes cidades, são libertados para a atmosfera óxidos de enxofre e azoto. Ao combinarem-se com a água atmosférica, estes podem formar ácidos e precipitar sob a forma de chuva ou neve ácida. Este é um problema ambiental real. No entanto, para o jardineiro comum, cujo terreno não está colado à chaminé de uma fábrica, o perigo é largamente exagerado. Em primeiro lugar, a concentração destes ácidos na neve que cai em zonas rurais é, por norma, insignificante. Não tem a capacidade de causar qualquer impacto negativo perceptível no solo. O solo possui o que chamamos de poder tampão, ou bufferização, a capacidade de neutralizar pequenas quantidades de ácido ou alcalino sem alterar o seu equilíbrio geral de pH. Para se conseguir uma acidificação séria do solo apenas com neve, seriam necessárias décadas de precipitação ácida constante e muito intensa. Em segundo lugar, mesmo que a neve apresente uma acidez ligeiramente superior, para muitas plantas de jardim, isto será mais uma vantagem do que um problema. A maioria das culturas que cultivamos, hortênsias, rododendros, coníferas, assim como batatas, azedas e mirtilos, preferem solos ligeiramente ácidos. Para estas, essa neve ácida será até benéfica. Para plantas que adoram solos alcalinos, como o repolho, uma exposição pontual à água de degelo ligeiramente ácida também não causará qualquer dano. O que representa um perigo muito maior não é a neve ácida mítica, mas sim a neve suja e real, algo que abordaremos noutra ocasião. A neve que está no seu jardim, longe das estradas, é um produto puríssimo e altamente benéfico. Temer a sua acidez é o mesmo que ter medo de beber água de nascente só porque o rio, mais abaixo, recebe escoamento industrial. É fundamental distinguir estes conceitos. Por isso, utilize sem receio a neve limpa do jardim. Os seus benefícios superam largamente quaisquer riscos hipotéticos ligados à acidez. Este é um daqueles mitos que impede os jardineiros de usarem um recurso natural valiosíssimo em seu próprio proveito. Já vimos que a neve é benéfica. Agora, vamos passar à ação. A movimentação estratégica da neve
ou como podemos chamar, a recolha e distribuição de neve. O facto é que a neve raramente se distribui uniformemente no terreno. O vento sopra-a para longe das áreas abertas e acumula grandes montes, os chamados bancos de neve, junto a muros, vedações e noutros cantos abrigados. Como resultado, algumas partes do jardim ficam debaixo de montanhas de neve de 2 metros, enquanto outras permanecem completamente despidas. A nossa missão é corrigir este desequilíbrio e redistribuir a neve para onde ela é mais necessária. É aqui que entram a retenção e a acumulação de neve. As ferramentas principais são o bom senso e a pá. De onde devemos retirar a neve? Em primeiro lugar, dos caminhos e passagens do jardim. Ao limpá-los, evite empilhar a neve em montes densos e grandes nas laterais. O ideal é espalhá-la imediatamente pelos canteiros mais próximos, por baixo dos arbustos e à volta das árvores. Desta forma, resolve 2 tarefas ao mesmo tempo: limpa os caminhos e protege as plantas. Também pode recolher neve de áreas de lazer, do parque de estacionamento, se não tiver sido tratado com produtos químicos ou sal, e dos telhados de anexos ou abrigos. Para onde levamos a neve? Primeiramente, para os canteiros de plantas perenes e sementeiras de outono. Morangos, alho de inverno, flores perenes. Estes são a nossa prioridade número 1. Devemos cobri-los com uma camada fofa de neve, com 30 a 40 centímetros de altura. O próximo alvo importante são as bases das árvores de fruto e dos arbustos de bagas. Isto é especialmente crucial para as mudas jovens, cujas raízes ainda não se estabeleceram profundamente. Crie um monte de neve com pelo menos 1 metro de diâmetro à volta do tronco. Isto protegerá as raízes da geada e garantirá umidade à árvore na primavera. Também é muito útil espalhar neve dentro da estufa. Muitas pessoas deixam a estufa vazia e aberta durante o inverno. Como resultado, o solo congela profundamente, seca e perde a sua estrutura. No entanto, se cobrir a estufa com neve, na primavera terá um solo úmido, solto e cheio de vida, pronto para o plantio muito antes do que o solo no exterior. Existem algumas regras a seguir. Não pise a neve com demasiada força, caso contrário, perderá as suas propriedades isolantes. Limite-se a depositá-la em camadas soltas. Não utilize neve recolhida das bermas de estradas públicas, pois está saturada de sal e produtos químicos. E comece este trabalho assim que caírem as primeiras neves. Não espere que o solo congele profundamente. Quanto mais cedo criar este casaco de neve, menos o seu jardim irá sofrer. Além de apenas movimentar a neve, podemos usá-la para construir barreiras de proteção contra um inimigo de inverno ainda mais perigoso: o vento gelado. O vento de inverno é perigoso, e não só porque ele sopra a neve. Ele causa o que chamamos de desidratação de inverno, ou a queima pelo vento, windburn. Mas o que exatamente significa isso? Mesmo no inverno, com o tempo gelado, as plantas, especialmente as coníferas e as sempre-vivas, continuam a liberar umidade através das agulhas e da casca. No entanto, suas raízes estão presas em solo congelado e não conseguem repor essa água perdida. Um vento forte acelera drasticamente essa evaporação. O resultado é que a planta literalmente resseca no meio da geada. Na primavera, você pode notar que sua tuia ou junípero ficou amarelado ou amarronzado, mas apenas no lado exposto ao vento. Esse é o sintoma da desidratação de inverno. Para evitar que isso aconteça, você pode usar a neve para criar barreiras artificiais de proteção contra o vento. A técnica é bem simples. No lado de onde os ventos de inverno sopram com mais frequência na sua região, geralmente norte ou noroeste, você deve erguer um monte ou barreira artificial de neve em frente às suas plantas mais valiosas ou vulneráveis. Por exemplo, em frente a um grupo de jovens coníferas, um roseiral ou um canteiro de plantas perenes raras. Esse monte deve ser alto o suficiente
para cobrir pelo menos metade da altura da planta. Ele funcionará como um quebra-vento, dissipando o fluxo de ar gelado e criando uma zona de calmaria logo atrás. Nessa área, a evaporação da umidade das plantas será significativamente menor. Além disso, uma camada extra de neve, trazida pelo próprio vento, se acumulará atrás dessa muralha de neve. Assim, com uma única ação, você resolve dois problemas. Protege contra o vento e acumula mais neve para isolamento térmico. Essa barreira é extremamente eficaz em áreas abertas e muito ventiladas. Para tornar o monte mais firme e duradouro, você pode compactar levemente a neve com uma pá, ou até mesmo jogar um pouco de água sobre ela enquanto congela, formando uma crosta de gelo na superfície. Mas atenção, apenas na superfície do monte e nunca sobre as plantas. Esta técnica simples, conhecida em regiões do norte como muralha de neve, pode salvar a vida de muitos dos seus tesouros verdes. É mais um exemplo de como, usando um pouco de inteligência e dedicando uma hora com a pá na mão, é possível enfrentar as rigorosas condições do inverno e manter a beleza do seu jardim. Já falamos muito sobre os benefícios da neve, mas é crucial entender que ela também pode ser perigosa. Estou a referir-me à neve pesada e úmida, que cai durante os períodos de degelo ou na primavera. A neve fofa e gelada é muito leve, mas quando começa a derreter, ela absorve água, e o seu peso pode aumentar 10 vezes. 1 metro cúbico de neve fresca pesa entre 50 a 100 quilos, mas o mesmo volume de neve molhada e compactada pode pesar até 700 ou 800 quilos. Imagine o peso que isto representa para os ramos das árvores e arbustos. Sob este peso, até os ramos mais grossos e saudáveis das árvores de fruto podem partir, para não falar dos ramos frágeis de arbustos ornamentais, como tuias, zimbros ou hortênsias. As plantas com copas verticais ou colunares são especialmente vulneráveis. A neve acumula-se nas suas bifurcações e parte-as literalmente ao meio. O que fazer nesta situação? A única solução correta é ajudar as plantas, retirando cuidadosamente a neve acumulada. Mas é importante seguir regras de segurança cruciais, tanto para si como para as plantas. Em primeiro lugar, nunca tire a neve se estiver muito frio. Com o frio intenso, os ramos ficam extremamente frágeis, como vidro, e ao tentar ajudar, corre o risco de os partir facilmente. Deve fazer isto apenas durante um período de degelo, quando a temperatura está perto de zero ou ligeiramente acima. Em segundo lugar, utilize a ferramenta correta. Pegue num pau longo, envolvendo a ponta com um pano macio para não danificar a casca da planta. Não utilize pás ou ancinhos metálicos. Em terceiro lugar, haja com suavidade. Não bata nos ramos. Em vez disso, dê toques leves de baixo para cima, começando nos níveis inferiores e avançando gradualmente para o topo. A neve deve cair sob o seu próprio peso. Não tente puxar os ramos congelados para baixo. É uma forma quase garantida de os partir. Para as coníferas frágeis, que tendem a abrir com o peso, recomenda-se atá-las frouxamente com fio ou barbante no outono, dando à copa uma forma mais compacta. Isto evita que a neve se acumule no centro do arbusto. Lembre-se, a neve molhada não é sua amiga, é uma inimiga. Inspecionar o jardim regularmente após grandes nevões e remover atempadamente as toucas de neve dos ramos é um procedimento obrigatório que ajudará a manter a saúde e a forma elegante das suas árvores e arbustos por muitos anos. É surpreendente, mas o manto de neve também pode ser um aliado no combate a certas pragas. Claro que não é uma solução mágica, mas pode diminuir drasticamente a população destes visitantes indesejados no seu jardim. Mas afinal, como é que isto funciona? Os ciclos de vida de muitos insetos e pragas estão intimamente ligados à hibernação. Estes seres passam o inverno em diferentes estados, como ovos, larvas, pupas ou insetos adultos. E a verdade é que eles selecionam o local de hibernação com grande rigor. Muitos destes invasores,
como os ratos do campo, os campainhas, ou as larvas dos escaravelhos e outras pragas do solo, optam por hibernar na camada superficial do solo, ou no meio da relva seca e das folhas caídas. Eles contam que o solo congele, permitindo-lhes passar o inverno num estado de dormência. Agora, imagine dois cenários distintos. O primeiro é um inverno sem neve, marcado por degelos frequentes, seguidos de geadas severas. O solo desprotegido descongela e volta a congelar. Estas oscilações de temperatura são fatais para as pragas em hibernação. Elas são despertadas pelo calor do degelo, esgotam as suas reservas energéticas e acabam por morrer com o frio repentino. Neste primeiro cenário, a própria natureza encarrega-se de fazer o nosso trabalho mais sujo. O segundo cenário é um inverno com um manto de neve precoce e contínuo. Como sabemos, debaixo de uma camada espessa de neve, a temperatura mantém-se estável e não desce em demasia. Isto proporciona condições ideais e confortáveis para a hibernação, não só para as plantas, mas também, infelizmente, para roedores e pragas do solo. Eles sentem-se num verdadeiro spa de inverno e emergem na primavera em plenas condições de ataque. Então, onde está o benefício da neve? O benefício reside precisamente na nossa capacidade de gerir este processo. Por exemplo, se souber que o seu relvado ou um canteiro específico está infestado de larvas, pode, no início do inverno, antes que a camada de neve se torne permanente, remover propositadamente a neve dessa área durante algum tempo, permitindo que a terra congele profundamente. Esta ação irá ajudar a aniquilar uma parte considerável da população de pragas. Por outro lado, um manto de neve estável pode dificultar a vida das pragas que hibernam nos ramos de árvores e arbustos, como é o caso dos ovos de afídeos ou pulgões. A neve e o gelo podem provocar danos mecânicos nas suas posturas. No que toca aos roedores, eles sentem-se mais seguros debaixo da neve e podem construir túneis, roendo a casca das árvores jovens. Para evitar isto, devemos remover toda a vegetação e detritos à volta dos círculos de plantio antes do inverno. Além disso, a neve acumulada à volta dos troncos das mudas jovens deve ser compactada periodicamente. Neve densa é muito mais difícil de roer para os ratos. Em suma, ao compreendermos como a neve influencia a vida das pragas, podemos usá-la ativamente como uma ferramenta de gestão e não apenas como um fator passivo. Se a neve pode criar condições confortáveis para as pragas, para os habitantes benéficos do jardim, ela é uma verdadeira salvação. O mundo debaixo da neve, ou como os cientistas o chamam, a zona subnivial, é um ecossistema completo e cheio de vida. Quando o manto de neve se deposita no solo, ele cria um espaço único entre a superfície da terra e a camada inferior da neve. Nessa zona, como já sabemos, é mantida uma temperatura estável perto de 0 graus Celsius, mesmo durante os invernos mais rigorosos. É aqui que inúmeros seres benéficos encontram refúgio. Em primeiro lugar, estão as minhocas. Elas não precisam se aprofundar nas camadas que não congelam, permanecendo nas camadas superiores do solo e continuando a sua atividade de decomposição de matéria orgânica. Na primavera, assim que a neve derrete, elas voltam imediatamente ao trabalho, melhorando a estrutura e a fertilidade do solo. Em invernos sem neve, quando a terra congela profundamente, uma parte significativa da população de minhocas pode morrer. Além disso, muitos insetos predadores hibernam debaixo da neve. Eles são nossos aliados no combate às pragas, por exemplo, os carabídeos, ou escaravelhos, e suas larvas, que eliminam lesmas, lagartas e ovos de diversos insetos nocivos. Para eles, a zona subnivial é um local seguro para sobreviver ao frio. Aranhas, joaninhas e outros entomófagos úteis também encontram abrigo neste mundo submerso de neve, escondendo-se na folhagem e na grama seca que estão cobertas. Mais importante, a vida dos micro-organismos do solo
continua debaixo da neve. As bactérias e os fungos, responsáveis por decompor os resíduos orgânicos e transformá-los em nutrientes disponíveis para as plantas, não param completamente o seu trabalho. A atividade deles desacelera, mas não cessa, ao contrário do que acontece no solo que congela profundamente. Isso significa que o solo chega à primavera mais vivo, saudável e rico em nutrientes essenciais. Ao criar e preservar o manto de neve nos seus canteiros e no jardim, você não está apenas a proteger as raízes das plantas, está a cuidar de todo o exército invisível dos seus ajudantes. Você está a proporcionar-lhes um lar e proteção para o inverno, e, na primavera, eles irão retribuir, participando ativamente na criação de um ecossistema saudável e equilibrado no seu terreno, que será mais resistente a doenças e pragas. Esta é uma verdadeira e inteligente investimento a longo prazo na saúde do seu jardim. Contudo, nem tudo são flores, e a cobertura de neve também tem o seu lado B, ou o seu lado negro, conhecido como bolor da neve, ou tifula. Esta é uma doença fúngica que se desenvolve sob condições específicas, precisamente debaixo da neve. Afeta mais frequentemente o relvado, mas também pode infectar plantas perenes, como os morangos ou certas culturas de inverno. Mas afinal, o que é isto? O bolor da neve é causado por fungos que prosperam em temperaturas próximas dos 0 graus, umidade elevada e ausência de luz. Ou seja, são as condições ideais que se formam sob uma camada de neve espessa e compacta, especialmente na primavera, quando a neve demora muito tempo a derreter. Depois do degelo, poderá detectar no seu relvado ou canteiros áreas onde a relva ou as folhas parecem coladas, ou cobertas por uma espécie de teia de aranha, de cor cinzenta, rosa ou branca. Este é o micélio do fungo. Em casos ligeiros, as plantas recuperam, mas uma infestação severa pode levar à morte de parcelas inteiras. Que fatores promovem o desenvolvimento do bolor da neve? Em primeiro lugar, a formação precoce da camada de neve sobre solo, que ainda não congelou. Os fungos começam a desenvolver-se ativamente neste ambiente quente e úmido. Em segundo lugar, uma cobertura de neve demasiado alta e compacta, que persiste na primavera. Esta situação cria estagnação do ar e excesso de umidade por baixo. Em terceiro lugar, relva não cortada no relvado, ou restos vegetais não removidos nos canteiros antes do inverno. Estes resíduos servem de excelente meio de cultura para os fungos. Como combater esta praga e, mais importante, como preveni-la? A prevenção é a chave do sucesso. No outono, faça o último corte do relvado, mas evite cortar demasiado rente. Remova todas as folhas caídas e a relva cortada do terreno. Arege o relvado. Fure a camada de solo com um garfo ou um escarificador para melhorar o acesso do ar às raízes. É crucial aplicar uma adubação outonal rica em potássio e fósforo. Estes nutrientes fortalecem a imunidade das plantas e aumentam a sua resistência a doenças fúngicas. Pelo contrário, os fertilizantes azotados tornam os tecidos vegetais mais moles e vulneráveis. Na primavera, assim que a neve começar a derreter, tente acelerar o processo nas áreas problemáticas. Pode espalhar cinza ou turfa sobre a neve. Estas partículas escuras absorvem o calor solar e aceleram o degelo. Depois de a neve desaparecer, as áreas afetadas devem ser cuidadosamente penteadas com um rastelo de leque para destruir o micélio e garantir a circulação do ar. Geralmente, estas medidas são suficientes para que o relvado e as plantas se recuperem totalmente. Existe outra técnica muito interessante e engenhosa de usar a neve, especialmente útil em regiões que sofrem com as geadas tardias da primavera. É o uso da neve para atrasar artificialmente a floração de árvores e arbustos frutíferos. Muitos jardineiros já passaram por aquela situação frustrante. O damasco, a ameixa ou até mesmo a macieira precoce florescem abundantemente durante o clima quente de abril.
mas uma geada noturna repentina destrói toda a colheita futura. As flores e os frutos em formação são extremamente sensíveis a temperaturas abaixo de zero. Como podemos evitar isso? Precisamos fazer com que a árvore acorde e floresça 1 ou 2 semanas mais tarde, quando a ameaça de geadas fortes já tiver passado. E o nosso amigo, o bom e velho monte de neve, pode nos ajudar nisso. Como isso funciona? A árvore recebe o sinal para despertar e iniciar a circulação da seiva através de seu sistema radicular. Enquanto as raízes estão em solo frio e congelado, a árvore permanece dormente. Assim que o solo ao redor do tronco aquece, as raízes começam a absorver água ativamente, e a árvore acorda. Nossa missão é manter o solo ao redor das raízes frio pelo maior tempo possível. Para isso, durante o inverno, criamos um monte de neve ao redor do tronco, o maior e mais denso possível. Juntamos neve dos caminhos, entre as fileiras, de todo o terreno. O diâmetro desse monte deve ser no mínimo igual ao diâmetro da copa. E para que esse monte de neve derreta o mais lentamente possível na primavera, podemos isolá-lo ainda mais. Depois que ele estiver bem formado, cobrimos sua superfície com uma camada de serragem, turfa, palha, ou até mesmo tábuas velhas e papelão. Esta camada de cobertura morta funcionará como uma garrafa térmica, refletindo os raios solares e impedindo que a neve derreta rapidamente. O resultado é que, quando a neve já tiver desaparecido de toda a área e o solo estiver quente, debaixo do seu monte isolado, ainda haverá um bloco de gelo, mantendo a terra fria. As raízes da árvore permanecerão frias e ela adiará seu despertar. Essa técnica permite que o início da floração seja adiado por 7 a 10, e às vezes, até 14 dias. Este tempo é muitas vezes suficiente para esperar o período das geadas mais perigosas. Este método é especialmente eficaz para as frutas de caroço, como cerejeiras, ameixeiras e damasqueiros, que costumam florescer muito cedo. É importante lembrar de usar essa técnica com inteligência. Não devemos atrasar o despertar da árvore por tempo demais. Por isso, assim que o risco de geada passar, a cobertura deve ser removida do monte de neve para que ele derreta mais rápido e a árvore retome a sua vegetação. A neve não serve apenas para proteger as plantas que já estão a crescer. É também uma ferramenta fantástica para cultivar novas. Estamos a falar do método de sementeira outonal e de inverno, onde a neve tem um papel absolutamente crucial. Este método é perfeito para muitas plantas anuais, perenes e culturas hortícolas resistentes ao frio. A ideia principal é semear, não na primavera, mas sim no final do outono, sobre terra já congelada, ou mesmo durante o inverno, diretamente por cima da neve. Mas afinal, por que é que isto é útil? Em primeiro lugar, permite-nos poupar tempo precioso na primavera. Em segundo lugar, e mais importante, as sementes passam por uma estratificação natural. Este choque de frio é essencial para acordar muitas sementes, processo este que demoraríamos a replicar artificialmente. O resultado são plântulas muito mais fortes, saudáveis e resistentes. E como se faz? Para a sementeira de inverno em recipientes, vai precisar de vasos ou tabuleiros com bons orifícios de drenagem, cheios de substrato. Espalhe as sementes pela superfície do solo, pressione-as levemente, mas não as cubra com mais terra. De seguida, coloque estes recipientes no exterior, num local abrigado do vento, e cubra-os com uma camada espessa de neve. A neve tem várias funções simultaneamente. Ela protege as sementes dos pássaros e impede que sequem. Na primavera, começará a derreter lentamente, fornecendo às sementes a água de degelo ideal para a germinação. A água será absorvida gradualmente pelo solo, arrastando as sementes para a profundidade certa. Isto imita na perfeição o processo natural. Que culturas podemos semear desta forma? Nas flores, temos a aquilégia, o delphinium,
ou espora de cavaleiro, a lavanda, a prímula e muitas campânulas. Nos vegetais, as culturas resistentes ao frio, como espinafres, alfaces, rúcula, endro, cenoura e pastinaca. Existe outra alternativa: a sementeira direta no canteiro, por cima da neve. Em fevereiro ou início de março, quando ainda há bastante neve, vá à horta, compacte ligeiramente a neve no canteiro desejado e espalhe as sementes diretamente na superfície. As sementes de cor escura são bem visíveis contra o branco, o que facilita a sua distribuição uniforme. Por cima, pode cobrir as sementes com uma fina camada de turfa ou composto. O sol aquecerá estas partículas escuras, a neve por baixo derreterá, e as sementes, juntamente com a água de degelo, descerão suavemente para a superfície do solo. Quando toda a neve desaparecer, as sementes estarão na profundidade ideal, em solo úmido e fofo. Este método é excelente para culturas de sementes pequenas e permite obter colheitas de vegetais verdes muito antecipadas. É uma técnica agrícola simples, mas extremamente eficaz, que nos permite usar as forças da natureza a nosso favor. Já tocamos neste assunto brevemente, mas este erro é tão comum e perigoso que realmente merece uma análise separada e detalhada. Estamos falando sobre o uso daquela neve suja das ruas e calçadas para cobrir as plantas do jardim. Esta é uma das ações mais destrutivas que você pode cometer contra a sua horta. Por que isso é tão perigoso? À primeira vista parece lógico. A neve está ali, já removida, basta pegar e usar. Mas essa neve é um verdadeiro coquetel venenoso. Em primeiro lugar, e este é o ponto principal, ela contém uma enorme quantidade de agentes anticongelantes. Na maioria das vezes, é sal de uso industrial, o cloreto de sódio ou compostos mais modernos, mas igualmente prejudiciais às plantas, como os de cálcio e magnésio. Ao atingirem o solo, esses sais provocam a sua salinização. Eles desestruturam a terra, tornando-a compacta e sem porosidade. O pior de tudo é que eles criam uma pressão osmótica tão alta na solução do solo que as raízes das plantas simplesmente não conseguem absorver água. A planta está em solo úmido, mas morre de sede. Isso é conhecido como seca fisiológica. As folhas amarelam, murcham e a planta perece. O excesso de cloro e sódio é tóxico para a maioria das espécies, causando queimaduras nas raízes e envenenamento de todo o organismo vegetal. Em segundo lugar, a neve das ruas absorve toda a tabela periódica dos gases de escape dos veículos. Estamos falando de metais pesados, chumbo, cádmio, zinco, além de fuligem, partículas de asfalto e de pneus, e resíduos de óleos e gasolina. Todas estas substâncias são cancerígenas e venenosas. Ao se acumularem no solo, elas não apenas envenenam suas plantas, mas também podem ir parar nas frutas e vegetais e, subsequentemente, na sua mesa. Você transforma, com as próprias mãos, sua horta orgânica em um aterro sanitário tóxico. Nunca, sob nenhuma circunstância, pegue neve da beira da estrada, mesmo que seja uma estrada rural na sua comunidade. Evite a neve das vias urbanas. A única neve que pode e deve ser usada no jardim é a neve limpa, que caiu diretamente no seu terreno, do gramado, do telhado da casa, se não tiver sido tratado quimicamente, ou de áreas não utilizadas. Guarde esta regra como um axioma. É melhor deixar o canteiro sem neve nenhuma do que cobri-lo com uma montanha de neve tóxica da rua. As consequências deste tipo de cuidado podem ser irreversíveis e levarão muitos anos para restaurar a saúde do seu solo. Vamos agora focar no gramado. Para muitos de nós, um gramado impecável é motivo de grande orgulho, e é fundamental entender como ele sobrevive ao inverno coberto de neve. Neste contexto, a neve é uma faca de dois gumes, tal como em muitas outras situações. Por um lado, a camada de neve é indiscutivelmente benéfica para o gramado. Ela protege as raízes da grama contra o congelamento,
algo crucial em invernos rigorosos e sem neve. A neve também retém a umidade, evitando o ressecamento do tapete de grama durante o inverno. Na primavera, o degelo garante a hidratação necessária para um crescimento vigoroso e uniforme. Parecem ser só vantagens, não é? Mas também existem riscos sérios. O primeiro e principal que já mencionamos é o bolor da neve, ou mofo nevado, o tífula. A grama, especialmente se estiver muito densa ou se tiver sido superalimentada com nitrogênio no outono, cria o ambiente perfeito para o desenvolvimento dessa doença fúngica debaixo da neve. A prevenção passa por cortar a grama no outono, remover as folhas caídas e aplicar fertilizantes ricos em potássio. O segundo risco é a formação de uma camada ou crosta de gelo, também chamada de nafta. Essa crosta pode surgir por diversas razões: degelo seguido de geadas, chuva congelante, ou simplesmente por pisarmos constantemente na neve, compactando-a. Uma crosta de gelo densa, que repousa diretamente sobre a grama, impede quase totalmente a passagem de ar. O gramado começa a sufocar e a apodrecer. Se essa camada persistir por várias semanas, o gramado pode ser gravemente danificado ou até mesmo morrer. O que fazer nesta situação? É crucial quebrar essa crosta de gelo. Você pode usar um garfo de jardim, um ancinho, ou até mesmo um bastão comprido. O objetivo é perfurar cuidadosamente o máximo de buracos possíveis para permitir que o ar chegue à grama. Não é preciso remover todo o gelo, basta comprometer sua integridade. O terceiro risco é o dano mecânico. No inverno, com o jardim coberto de neve, é tentador abrir um caminho direto pelo gramado, transformá-lo numa pista de patinação ou empilhar ali a neve que limpamos dos passeios. Isso é algo que deve ser evitado a todo custo. Sob a neve compactada, a grama apodrece. Na primavera, onde você fez esses caminhos, surgirão faixas feias, castanhas ou amareladas, que levarão muito tempo para se recuperar. Portanto, o gramado deve entrar em repouso durante o inverno. Não é recomendado pisar nele enquanto estiver coberto de neve. A camada de neve deve permanecer fofa, leve e intocada. Vamos regressar mais uma vez à função vital da neve, a termorregulação, e observá-la de uma perspectiva ligeiramente diferente. A neve não se limita a aquecer. Ela suaviza os picos de temperatura, funcionando como um sistema de controlo climático para o seu jardim. As plantas, em particular as perenes, não toleram bem as variações bruscas de temperatura. Imagine uma situação típica na zona temperada, em fevereiro ou março. Durante a noite, a temperatura desce aos 15 graus negativos, mas durante o dia, sob o sol forte, a casca das árvores e a superfície do solo podem aquecer até atingir temperaturas positivas. Estas oscilações repentinas levam a dois problemas graves. O primeiro são as fissuras de geada nos troncos das árvores. Durante o dia, a casca escura no lado sul do tronco aquece muito devido ao sol e expande-se. À noite, arrefece drasticamente e contrai-se. A diferença de temperatura entre a parte exterior e interior do tronco cria enormes tensões que literalmente rasgam a casca e a madeira. Surgem fissuras longitudinais profundas, as chamadas gretas de geada. Estas são portas abertas para infecções e pragas. O segundo problema são as queimaduras solares nas coníferas. O sol forte da primavera reflete na neve e atinge as agulhas. As agulhas começam a transpirar ativamente, mas as raízes ainda estão em solo congelado e não conseguem fornecer água. Consequentemente, as agulhas ficam queimadas, amarelecem e caem. Como é que a neve ajuda a resolver estes problemas? Em primeiro lugar, se as árvores forem caiadas desde o outono, a superfície branca irá refletir os raios solares e impedir que a casca sobreaqueça. E se, adicionalmente, amontoarmos neve à volta da base do tronco, fazendo um monte alto, isso estabiliza ainda mais a temperatura na parte mais vulnerável, o colo da árvore. A neve na base
impede que o solo e a parte inferior do tronco descongelem e voltem a congelar rapidamente. Relativamente às coníferas, a neve pode desempenhar um papel duplo. Por um lado, reflete o sol e intensifica a queimadura. Por outro lado, se uma planta jovem ou baixa estiver completamente coberta pela neve, está em condições ideais, escuridão, frescura e umidade, e não corre risco de queimaduras. Para plantas mais altas, a melhor proteção é o sombreamento com serapilheira ou uma rede especial. Mas mesmo aqui, a neve dá o seu contributo. Uma camada espessa de neve sob a árvore derrete mais lentamente, o que significa que o solo debaixo dela descongela também mais devagar. Isto atrasa o despertar do sistema radicular e sincroniza-o com o despertar da copa, reduzindo o risco de desidratação. Deste modo, ao gerir o manto de neve, podemos proteger as nossas plantas do sol traiçoeiro da primavera e das flutuações bruscas de temperatura. Uma das dúvidas mais frequentes que os jardineiros levantam é: quanta neve é realmente necessária para proteger as plantas de forma eficaz? Qual é a espessura ideal do manto de neve? Não há uma resposta universal, mas existem diretrizes gerais. Estima-se que cada centímetro de neve ajude a elevar a temperatura da superfície do solo em cerca de 1 grau centígrado. Desta forma, uma camada de 10 centímetros já faz uma diferença notória e pode salvar as plantas de geadas moderadas, até cerca de -10 ou -15 graus. Contudo, para uma proteção realmente fiável durante invernos rigorosos, com temperaturas abaixo dos 25 graus negativos, é desejável que a camada de neve tenha pelo menos 25 a 30 centímetros. E para culturas particularmente delicadas, como roseiras ou vinhas, é recomendado criar montes de neve com uma altura de até 50 ou 60 centímetros. Não é só a altura que conta, mas também a densidade da neve. A neve fofa, recém-caída, é a que possui as melhores propriedades isolantes. À medida que a neve assenta, compacta-se ou cria uma crosta de gelo, a sua eficácia diminui. Por isso, se for possível, soltar ou arejar periodicamente a neve nos canteiros pode ser bastante benéfico. Mas o que fazer se o inverno for de pouca neve? Este é um problema sério e exige medidas ativas e imediatas. Em primeiro lugar, é preciso apanhar e preservar, literalmente, cada floco de neve. Instale barreiras para retenção de neve. Podem ser placas de contraplacado, ardósia ou policarbonato, enterradas no lado das parcelas mais exposto ao vento. Ramos de coníferas ou caules cortados de plantas perenes, dispostos nos canteiros, também são excelentes para reter a neve. Em segundo lugar, utilize todas as fontes de neve disponíveis no seu terreno. Recolha cuidadosamente a neve dos caminhos, pátios e telhados e transfira-a para as suas plantações mais valiosas. Em terceiro lugar, se houver uma escassez catastrófica de neve, terá de recorrer a outros métodos de isolamento. Isto inclui a aplicação de mulch, uma camada espessa de turfa, composto, folhas caídas ou palha. Pode também usar materiais de cobertura, como spunbond ou lutrazil, manta térmica, esticados sobre arcos. Contudo, é fundamental lembrar que nenhum destes materiais pode substituir por completo as propriedades únicas da neve, especialmente a sua capacidade de fornecer umidade essencial na primavera. Por isso, em invernos com pouca neve, deve estar preparado para regar abundantemente as suas plantas na primavera. Além disso, um inverno com pouca neve é um bom motivo para reconsiderar e optar por variedades de plantas mais resistentes ao gelo e à seca, adaptadas especificamente ao seu clima. Muitos jardineiros optam por cultivar plantas em vasos e contentores. Podem ser coníferas ornamentais, flores perenes ou até mesmo pequenas árvores de fruto. No inverno, surge a grande questão: o que fazer com elas? Deixá-las ao ar livre é arriscado, pois o torrão do vaso congela completamente e muito rapidamente.
ao contrário do que acontece com o solo em campo aberto. Nessas condições, as raízes morrem quase que certamente. Levar tudo para dentro de casa? Nem todos têm espaço para isso, e muitas plantas necessitam de um período de dormência no frio para se desenvolverem bem. A solução ideal é enterrar os contentores no jardim. Mas se não teve tempo, ou preferiu não o fazer, a neve pode ser a sua grande aliada. É possível organizar um abrigo de inverno especial para as plantas em vasos, diretamente no seu terreno. Escolha um local abrigado do vento e do sol, como junto à parede norte da casa ou de um barracão. Reúna todos os seus contentores e coloque-os bem juntos, uns contra os outros. Isto reduzirá a área de congelamento exposta de cada vaso individual. Em seguida, crie uma estrutura tipo caixa, ou um caixote, ao redor deste grupo de contentores, usando tábuas, contraplacado ou até mesmo papelão resistente. O espaço entre as paredes da caixa e os vasos deve ser preenchido com material isolante, folhas secas, serragem, turfa ou até mesmo jornais amassados. E por cima, toda esta estrutura deve ser coberta com neve. Crie o maior monte de neve possível, escondendo completamente tanto os vasos quanto a caixa isolante. A neve atuará como o principal isolador térmico. Sob esta cobertura, a temperatura dentro do torrão não cairá para níveis críticos. As plantas permanecerão em estado de dormência, em condições estáveis e seguras. Um ponto importante: na primavera, certifique-se de que a água do degelo não fique estagnada neste monte de neve. É fundamental garantir a drenagem do excesso de umidade para evitar que as raízes apodreçam. Este método permite preservar com sucesso no inverno até mesmo plantas mais sensíveis em vasos, mesmo que não tenha um jardim de inverno ou uma cave fria. É, na verdade, a criação de um frigorífico artificial de neve que protege as suas plantas até a primavera. O mais importante é não se esquecer de desmontar esta estrutura a tempo, na primavera, para que as plantas não fiquem abafadas ou murchem quando o tempo começar a aquecer ativamente. Se pretende abordar a retenção de neve de forma sistemática e a um nível profissional, deve considerar a criação de uma cerca de neve ou barreira de retenção de neve. Isto é crucial em terrenos vastos, abertos e com muito vento, onde a neve é constantemente varrida. Uma barreira de neve é uma estrutura simples, instalada perpendicularmente à direção dos ventos dominantes de inverno. O seu objetivo é forçar o vento a depositar a neve que transporta, criando grandes montes de neve atrás da cerca. Como funciona? O fluxo de ar, ao colidir com o obstáculo, abranda drasticamente. Ao perder velocidade, já não consegue transportar os flocos de neve, que por sua vez, assentam no solo. A maior acumulação de neve ocorre não à frente da barreira, mas sim atrás dela, a uma distância equivalente a algumas vezes a altura da própria estrutura. A barreira de neve mais rudimentar consiste numa linha de estacas de madeira cravadas no chão, entre as quais se estica uma rede especial, ou apenas várias filas de arame onde se podem prender ramos ou ramagens de coníferas. Uma construção mais robusta envolve painéis de madeira, feitos de tábuas pregadas aos postes com espaçamentos definidos. É fundamental que a barreira não seja maciça, mas sim que tenha aberturas, que devem constituir cerca de 50% da área total. São estes painéis permeáveis que funcionam de forma mais eficaz, pois criam as turbulências de ar necessárias e depositam a neve no local desejado. Onde instalar esta cerca? Deve ser colocada a barlavento do objeto que deseja cobrir com neve. Por exemplo, se pretende acumular neve numa plantação de morangos, a barreira deve ser instalada a 15 a 20 metros à frente dela, no lado de onde sopra o vento. Durante o inverno, forma-se atrás desta barreira uma enorme muralha de neve que protegerá as suas culturas de forma fiável. As cercas de neve também podem ser usadas para proteger estradas contra desvios
ou para acumular neve em frente a uma estufa, permitindo depois que seja atirada para dentro. A criação de um sistema como este requer algum esforço no outono, mas o resultado compensa. Deixa de depender dos caprichos do vento e ganha a capacidade de gerir a distribuição de neve na sua propriedade. Isto já não é apenas jardinagem, mas sim uma forma de engenharia e design paisagístico, focado na utilização máxima dos recursos naturais. A longo prazo, isso traduz-se na saúde das plantas e em colheitas consistentemente elevadas. A neve pode ser mais do que apenas um fenômeno climático. É uma fonte de informação valiosa sobre o seu terreno. Ao observar como a neve se acumula e como derrete na primavera, pode descobrir muito sobre o microclima, o relevo e a condição do solo em diferentes partes do seu jardim. É um mapa verdadeiro que só precisa de aprender a ler. O primeiro aspecto a observar no inverno é a distribuição da camada de neve. Os locais onde o vento constantemente varre e remove a neve são as zonas mais frias e menos favoráveis para as plantas mais sensíveis passarem o inverno. Por outro lado, onde se formam montes de neve naturais, temos os recantos mais quentes e protegidos. Isto vai ajudá-lo a planear corretamente as suas futuras plantações, colocando as culturas mais exigentes nesses locais abrigados. O segundo ponto, e o mais fascinante, é o padrão de derretimento da neve na primavera. As áreas onde a neve desaparece primeiro são os sítios mais quentes e soalheiros do seu jardim. É onde o solo aquece mais rapidamente. É nestes locais que deve preparar os canteiros para os legumes e verduras mais precoces. Aqui, pode plantar as culturas que gostam de calor. Os locais onde a neve permanece por mais tempo são, pelo contrário, as zonas mais frias e sombrias. Não são adequados para plantações antecipadas, pois o solo mantém-se frio e excessivamente úmido durante muito tempo. Em contrapartida, as plantas que não toleram o calor intenso e o sol direto, como as hostas ou as astilbes, vão prosperar nestas condições. A velocidade com que a neve derrete também é um indicador da composição do solo. Em solos leves e arenosos, que aquecem mais depressa, a neve desaparece mais cedo. Em solos argilosos e pesados, que permanecem frios por mais tempo, a neve mantém-se. Manchas de solo descoberto que aparecem em locais específicos podem indicar a ascensão de águas subterrâneas mais quentes ou a passagem de infraestruturas subterrâneas. E se notar que a neve derreteu à volta do tronco de uma árvore, formando um círculo perfeito, isso é um bom sinal. Significa que a árvore está viva, que está a respirar. E o seu tronco está a aquecer ligeiramente, derretendo a neve circundante. Desta forma, ao observar atentamente a neve, pode criar um mapa detalhado das zonas microclimáticas do seu terreno sem necessitar de qualquer equipamento. Esta informação é inestimável para um planeamento inteligente e ajudá-lo-á a evitar muitos erros ao dispor as suas plantas. Existe uma categoria específica de plantas para as quais a neve não é apenas um complemento útil, mas sim uma necessidade absoluta, programada na sua genética. Estamos a falar das plantas alpinas e das que habitam os jardins de pedras, ou rocários. Estas plantas são originárias de zonas de alta montanha, onde o clima é extremamente rigoroso. Verões curtos, ventos fortes e invernos longos e muito nevados. Ao longo de milênios de evolução, elas adaptaram-se perfeitamente a estas condições. A cobertura de neve nas montanhas desempenha várias funções vitais para elas. Primeiro, é uma defesa contra as geadas extremas. Em altitudes elevadas, a temperatura pode descer a níveis muito baixos, mas sob uma camada espessa de neve, as plantas ficam em segurança. Em segundo lugar, protege-as do sol e do vento ressecantes. A radiação solar nas montanhas é extremamente intensa e sem o abrigo da neve, as plantas alpinas perenes, como os sempervivum, as saxífragas ou certas espécies de sedum, simplesmente queimariam.
A neve isola-as dos raios prejudiciais. Em terceiro lugar, é uma fonte de umidade. Na primavera, quando a neve começa a derreter nas montanhas, ela fornece às plantas a quantidade necessária de água derretida pura para um rápido início da época de crescimento. O verão nas montanhas é curto, e elas precisam de tempo para crescer, florescer e produzir sementes num período muito limitado. Por isso, ao criar um rocário ou um jardim alpino no seu espaço, deve tentar recriar as condições a que estas plantas estão habituadas. E a condição principal é a cobertura de neve durante o inverno. Se o seu rocário estiver situado num local aberto e ventoso, onde a neve é facilmente levada pelo vento, os seus habitantes irão sofrer e podem até morrer. A sua missão é garantir-lhes um casaco de neve seguro e fiável. Pode instalar pequenas barreiras para reter a neve ou espalhar ramos de coníferas no jardim, que atuarão como apanhadores de neve. E se o inverno tiver pouca neve, terá de a trazer manualmente para o jardim alpino, recolhendo-a de outras partes do seu espaço. Sem neve, muitas plantas alpinas não conseguirão passar o inverno no nosso clima, mesmo que sejam relativamente resistentes à geada. Elas precisam menos do frio em si, e mais das condições estáveis que a neve proporciona por baixo. Este é um exemplo claro da importância de compreender a origem e os hábitos das plantas, para lhes garantir o cuidado adequado. Agora, vamos desviar-nos um pouco do tema principal para abordar uma aplicação não convencional, mas por vezes muito prática, da neve no nosso dia a dia. Será que podemos usar a neve para limpar as ferramentas de jardinagem? À primeira vista, parece uma piada, mas tem o seu fundo de verdade. Claro que a neve não substitui uma lavagem completa com água, escova e desinfetantes, mas pode ser um excelente recurso para uma pré-limpeza. Imagine o cenário. Trabalhamos no jardim no final do outono, quando o solo está úmido e pegajoso. As nossas pás, ancinhos e enxadas ficam cobertos por uma espessa camada de lama aderida. Se as deixarmos assim durante o inverno, essa lama vai secar e ficar dura como pedra, o que torna a limpeza muito mais difícil na primavera. E se, logo após o trabalho, enquanto a sujidade ainda não secou, pegarmos na ferramenta e a limparmos bem, usando neve limpa, seca e solta, a neve funciona como um abrasivo suave. Os seus cristais removem eficazmente a terra aderida sem danificar ou riscar o metal. Basta cravar a pá várias vezes no monte de neve, esfregá-la na neve por todos os lados, e a maior parte da sujidade fica retida. A ferramenta fica significativamente mais limpa. Depois desta pré-limpeza, torna-se muito mais fácil lavá-la completamente, secá-la e guardá-la. Este método é especialmente útil quando não temos acesso fácil à água, como, por exemplo, nas extremidades mais longínquas do terreno, ou quando a canalização já foi desligada para o inverno. É fundamental usar neve limpa, acabada de cair, e não a neve velha e suja. Claro que isto não é uma técnica agrícola revolucionária, mas sim uma pequena dica prática. Contudo, mostra que a neve pode ser usada não só para as plantas, mas também para fins domésticos. É um exemplo de engenho e de como devemos aproveitar os recursos que a natureza nos oferece gratuitamente. Além disso, é uma atividade bastante relaxante, limpar as ferramentas com neve crocante num jardim silencioso de inverno. É mais uma forma de sentirmos a nossa ligação com a natureza e os seus ciclos. Portanto, da próxima vez que estiver a arrumar uma ferramenta suja, olhe para o monte de neve mais próximo. Pode ser o seu Kärcher ecológico e gratuito para a pré-lavagem. Já mencionamos que não é aconselhável compactar a neve sobre as plantas, pois ela perde as suas propriedades isolantes, e que pisar o relvado debaixo da neve é prejudicial. No entanto, há situações em que a compactação ou o apisoamento da neve pode ser útil e até necessária. Como em tudo, o contexto e o objetivo são cruciais. Quando é que a compactação da neve se justifica? Em primeiro lugar,
está o combate aos roedores. Ratos e ratazanas do campo são uma verdadeira praga para os jardineiros durante o inverno. Debaixo da neve fofa e solta, sentem-se no paraíso. Criam redes inteiras de túneis, protegidos de predadores, e alimentam-se da casca das jovens árvores de fruto. Macieiras, pereiras e ameixeiras sofrem especialmente. Estes roedores podem roer a casca em redor, junto ao solo, o que levará inevitavelmente à morte da árvore. Para os impedir, deve-se periodicamente calcar a neve nos círculos à volta dos troncos das árvores jovens. Após cada grande nevão, percorra o jardim e pise bem a neve à volta dos troncos. É muito mais difícil para os ratos roerem neve compacta ou uma crosta de neve firme. Assim, eles não conseguem chegar ao tronco. Esta simples ação pode salvar o seu pomar jovem. Uma segunda aplicação útil da compactação é a criação daquelas barreiras de neve contra o vento de que falamos. Um monte de neve ligeiramente compactado será mais firme e resistirá melhor ao vento. O terceiro caso é o abrandamento do degelo. Se criou um grande monte de neve na base de uma árvore de fruto para atrasar a floração. A compactação desse monte ajudará a que ele demore mais tempo a derreter na primavera. A neve densa tem maior capacidade calorífica e derrete mais lentamente do que a neve solta. Mas é importante lembrar onde não se deve compactar a neve. É estritamente proibido calcar a neve em canteiros de morangueiros, alho de inverno e flores perenes. Sob uma camada densa, estas plantas começarão a sufocar e a apodrecer devido à falta de ar. Também não se deve pisar a neve no relvado, o que levará à sua morte. Ou seja, a regra é simples. Pode e deve compactar a neve onde não há plantas verdes a hibernar por baixo, e onde o objetivo principal é criar um obstáculo mecânico para os ratos, ou atrasar o degelo. Em todos os outros casos, a neve deve permanecer fofa e arejada, como um edredão de penas. Compreender esta diferença é a chave para a gestão inteligente da neve no seu jardim. A neve desempenha um papel crucial num processo biológico essencial, conhecido como vernalização. Este fenômeno representa a necessidade fisiológica de muitas plantas de passarem por um longo período de frio intenso para conseguirem florescer e dar frutos. Sem este tratamento pelo frio, o seu ciclo de vida fica comprometido. Muitas das árvores de fruto cultivadas em climas temperados, pensemos em macieiras, pereiras, cerejeiras e ameixeiras, requerem um número específico de horas a temperaturas inferiores a 7 graus Celsius durante o inverno. Caso este seja anormalmente quente e as plantas não recebam a sua dose necessária de frio, na primavera a floração pode ser inexistente, ou então extremamente fraca e desorganizada. O mesmo se aplica a muitos arbustos de frutos vermelhos, como as groselheiras. A manta de neve ajuda a garantir as condições ideais para a vernalização. Ela estabiliza a temperatura do solo e do ar adjacente a um nível ótimo para o processo, geralmente perto dos 0 graus. Impede que as plantas acordem prematuramente durante os períodos de degelo de inverno, o que anularia as horas de frio acumuladas. Além disso, garante uma transição suave e gradual para fora do estado de dormência na primavera. Este processo não é vital apenas para árvores e arbustos. Muitas flores de bulbo, como tulipas, narcisos, jacintos e açafrões, também requerem um período frio para a formação dos botões florais. É por isso que os plantamos no outono. Ao hibernarem sob a neve e na terra fria, eles passam pelo processo de vernalização. Se tentarmos cultivar uma tulipa num vaso, a temperatura ambiente, sem lhe dar este período de arrefecimento, é provável que ela produza apenas folhas, mas não floresça. Até mesmo algumas culturas hortícolas, como o alho de inverno, necessitam de vernalização. Se for plantado na primavera, ele geralmente não forma uma cabeça completa, desenvolvendo apenas um único dente. No entanto, se passar o inverno sob a neve, ele completa a fase de arrefecimento necessária
e forma um bulbo grande e devidamente dividido em dentes. Desta forma, um inverno com neve não é simplesmente um período de inatividade, mas sim uma fase ativa e indispensável na vida de muitas espécies vegetais. Ao garantirmos uma cobertura de neve consistente, ajudamos as plantas a completar corretamente todas as etapas do seu ciclo anual, assegurando-nos uma floração abundante e uma excelente colheita na estação seguinte. Vamos tentar avaliar o valor da neve, não apenas do ponto de vista agronômico, mas também econômico. Se usarmos a neve de forma inteligente, podemos obter um benefício financeiro bastante tangível, poupando o nosso dinheiro em várias categorias de despesa. A primeira e mais óbvia área de poupança é a água para a rega. Como já percebemos, uma camada de neve abundante cria no solo uma enorme reserva de umidade, suficiente para toda a primavera, e por vezes, até para o início do verão. Imagine quantos metros cúbicos de água teria de deitar no seu terreno para garantir uma rega igualmente profunda e uniforme. Com os atuais tarifários da água, especialmente se tiver uma rede de abastecimento central e não um poço próprio, a poupança pode ascender a vários milhares por estação. E a neve faz este trabalho de graça. A segunda rubrica de poupança são os fertilizantes. Mencionamos que a neve traz nitrogênio e outros microelementos da atmosfera. Isto não substitui, claro, uma fertilização completa, mas permite reduzir a sua quantidade. Por exemplo, a dose de adubos azotados na primavera pode ser diminuída, já que as plantas recebem um fornecimento inicial através da água do degelo. Isto representa uma economia tanto nos próprios fertilizantes quanto no tempo que gasta a aplicá-los. A terceira área é a melhoria do solo. A neve naturalmente solta e areja os solos pesados, melhorando a sua estrutura. Isto permite-lhe poupar na compra e aplicação de materiais para arejamento, como areia, turfa ou vermiculite. A longo prazo, um solo saudável e estruturado requer menos trabalho, o que se traduz numa poupança de esforço e custos com o motocultivador e o seu combustível. A quarta, e talvez a mais crucial, rubrica de poupança é a preservação das plantas. Cada roseira, cada jovem árvore de fruto que morre congelada representa uma perda financeira direta. Terá de comprar uma nova muda, despender tempo a plantá-la e esperar vários anos até que cresça. Uma cobertura de neve fiável é um seguro para os seus investimentos no jardim. Multiplique o custo de uma única muda pelo número de plantas que poderiam morrer num inverno rigoroso e sem neve, e obterá um montante impressionante. Se somarmos todos estes fatores, fica claro que a neve é um ativo econômico valioso. Ao tratá-la com cuidado e usá-la com inteligência, não só aumenta a sua colheita, como também poupa diretamente o seu orçamento familiar. Este é um daqueles casos em que as soluções mais eficazes são as sugeridas pela própria natureza e são também as mais lucrativas. Os benefícios da neve para a agricultura são reconhecidos pela humanidade desde tempos imemoriais. Embora os nossos antepassados não possuíssem o conhecimento científico da física e da química dos solos, eles compreendiam intuitivamente e através de séculos de observação o valor inestimável do manto de neve. Esta sabedoria está espelhada em inúmeros provérbios e ditados que chegaram até nós. Muita neve, muito pão. Neve nos campos, pão nos celeiros. Inverno sem neve, verão sem pão. Estas frases não são apenas folclore popular, são a própria quintessência da sabedoria agronômica. Os camponeses sabiam que, após um inverno nevado, a colheita de cereais seria abundante. Observavam que as sementeiras de inverno não congelavam debaixo da neve e que, na primavera, germinavam em força. Notavam ainda que, após o degelo, a terra ficava macia e úmida, tornando-a muito mais fácil de trabalhar. Já naquela época, as pessoas praticavam métodos rudimentares de retenção da neve. Nos campos, deixavam-se intencionalmente
faixas de restolho por ceifar, para que estas barreiras naturais retivessem a neve. Nos pomares, amontoavam-se montes de neve à volta das árvores de fruto. Existiam também sinais e presságios específicos. Acreditava-se que se a primeira neve caísse sobre terra úmida, a colheita seria excelente. Isto é perfeitamente lógico, visto que o solo úmido, coberto por neve, congela com menos intensidade. Por outro lado, se a neve caísse sobre terra seca e gelada, isso era considerado um mau presságio. O uso da neve estendia-se a outras áreas. Por exemplo, era usada para armazenar alimentos, funcionando como um frigorífico natural. A água do degelo era considerada curativa e utilizada para beber, lavar-se e até para tratar certas doenças. Obviamente, hoje em dia, não iremos beber a água de um monte de neve no jardim, mas o próprio facto desta relação de reverência com a água do degelo diz muito sobre o seu valor percebido. Ao estudarmos esta experiência histórica, percebemos que as técnicas agrotécnicas modernas são, muitas vezes, apenas a justificação científica para o que os nossos antepassados já sabiam na prática. As suas observações da natureza eram incrivelmente precisas. Eles viviam em harmonia com os ciclos naturais e sabiam como utilizá-los em seu próprio benefício. E hoje, ao amontoarmos neve num canteiro de morangos, estamos, essencialmente, a fazer o mesmo que o nosso trisavô fazia na sua exploração agrícola. Continuamos esta tradição secular de agricultura sensata, baseada na cooperação e não na luta contra a natureza. E este conhecimento, comprovado pelo tempo, é o nosso legado mais valioso. Olhando para o futuro, é impossível não abordar o tema das alterações climáticas e o seu impacto na cobertura de neve. Os cientistas preveem que os invernos em muitas regiões se tornarão cada vez mais instáveis e imprevisíveis. Poderemos enfrentar tanto períodos de calor anômalo no meio do inverno, quanto geadas extremas sem qualquer neve. O que é que isto significa para nós, jardineiros, e como devemos adaptar as nossas estratégias? Em primeiro lugar, o papel da retenção artificial de neve aumenta. Se antes podíamos esperar que a neve caísse naturalmente e durasse o inverno inteiro, agora precisamos estar prontos para lutar ativamente por ela, capturando e retendo cada floco de neve com a ajuda de barreiras ou quebra-ventos. Em segundo lugar, aumenta a importância do mulching, cobertura morta, e de outras formas de proteção de inverno que não dependem da neve. É bem possível que, em alguns invernos, tenhamos de cobrir rosas ou videiras com ramagem, tela de proteção e outros materiais, já que não poderemos contar com a neve. É crucial dominar e combinar diferentes métodos de proteção. Em terceiro lugar, a abordagem à seleção de plantas está a mudar. Devemos dar preferência a variedades regionalizadas, que estejam o mais adaptadas possível aos caprichos específicos do nosso clima local. Talvez tenhamos de abandonar o cultivo de algumas culturas particularmente delicadas e amantes do calor em campo aberto, transferindo-as para vasos ou estufas. Por outro lado, o aquecimento global também abre novas oportunidades. Torna-se viável cultivar plantas que antes simplesmente não sobreviviam no nosso clima. Mas mesmo aqui, devemos ser cautelosos, pois as geadas anômalas continuam a ser uma ameaça real. Outro problema dos invernos instáveis são os degelos frequentes, que provocam o despertar prematuro das plantas. É aqui que as técnicas de retenção de frio podem ajudar, como a criação de grandes montes de neve isolados à volta das árvores, para atrasar ao máximo o início da sua brotação. Em todo o caso, o futuro da jardinagem reside na flexibilidade, na observação atenta e na vontade de experimentar. Teremos de monitorizar ainda mais de perto as previsões meteorológicas, estudar novas agrotécnicas e adaptar-nos constantemente às condições em mudança. O papel do jardineiro torna-se mais ativo. Já não podemos simplesmente plantar e contar com a natureza. Precisamos de nos tornar verdadeiros gestores do ecossistema do nosso jardim,
ajudando-o a enfrentar novos desafios. E o conhecimento de como trabalhar corretamente com a neve torna-se, nestas condições, ainda mais valioso e relevante. E para finalizar a nossa conversa detalhada, vamos montar um checklist resumido e final. O seu plano de ação para lidar com a neve durante o inverno. Pode encarar isso como um concentrado de tudo o que discutimos hoje. Ponto 1º. Preparação no outono. Não deixe restos de plantas nos canteiros ou no gramado. Faça uma rega de saturação profunda, se o outono estiver seco. Instale barreiras para retenção de neve em áreas abertas e proteja as coníferas mais frágeis. Ponto 2º. A primeira neve. Assim que cair a primeira neve consistente, comece a redistribuí-la. Primeiro, cubra os canteiros de morangos, alho de inverno, sementeiras de outono e as plantas perenes mais sensíveis. Ponto 3º. Trabalhos regulares. Após cada nevada, limpe os caminhos, espalhando a neve debaixo de árvores e arbustos. Crie e mantenha montes de neve altos na base dos troncos das árvores jovens. E não se esqueça de colocar neve dentro da estufa. Ponto 4º. Combate a roedores. Compacte a neve regularmente ao redor dos troncos das jovens árvores de fruto, para que os ratos não consigam alcançar a casca. Ponto 5º. Proteção contra neve pesada. Durante os degelos, observe o acúmulo de neve molhada nos galhos. Sacuda-a gentilmente com uma vara longa para evitar quebras. Ponto 6º. Controle da crosta de gelo. Se uma crosta de gelo densa se formar no gramado ou nos canteiros, quebre-a com um forcado ou um bastão, para garantir a circulação de ar para as plantas. Ponto 7º. Trabalhos de primavera. Assim que o sol começar a aquecer, você pode acelerar o derretimento da neve nos canteiros onde planeia plantações precoces, espalhando cinza ou turfa sobre ela. Pelo contrário, montes de neve debaixo das árvores, cuja floração você quer atrasar, podem ser isolados adicionalmente com serragem. Ponto 8º. A regra de ouro. Nunca use neve suja, vinda das estradas, que esteja saturada de sal e produtos químicos, para cobrir as suas plantas. Isso é um tabu absoluto. Seguindo este plano simples, você poderá usar a neve com o máximo de benefício e evitar todos os erros comuns. O seu jardim irá agradecer este cuidado com saúde e uma colheita abundante. A neve não é um problema que precisa ser superado, mas sim um recurso que deve ser aprendido a gerir. E agora, você já sabe como fazê-lo. E assim, meus amigos, passo a passo, desvendamos este tema, aparentemente tão simples. Mas que mundo tão profundo e multifacetado se esconde por detrás de uma simples cobertura de neve? Afinal de contas, a neve é um isolante térmico, um sistema de rega, um fertilizante e até uma ferramenta para combater pragas e controlar o tempo de floração. E a conclusão mais importante que podemos tirar é que não há nada inútil na natureza. Cada monte de neve no seu terreno não é apenas água congelada, é a sua colheita potencial, é o seu remédio gratuito para o solo e é o seu aliado fiel na luta pela saúde do seu jardim. Desmistificamos o mito da neve ácida, mas sublinhamos o perigo mortal da neve que vem das estradas. Percebemos quando é preciso compactar a neve e quando, pelo contrário, devemos mantê-la solta e fofa. Portanto, da próxima vez que nevar lá fora, não se irrite por ter de pegar na pá novamente. Veja isto como a entrega gratuita do recurso de inverno mais valioso, diretamente à sua porta. Você agora não é apenas o dono de um terreno, é o gestor de um armazém natural de fertilidade. E das suas ações competentes depende se este depósito será uma bênção ou se trará prejuízo. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo, que foi longo, mas que espero que tenha sido útil até ao fim. Se aprendeu algo novo, deixe o seu like e subscreva o canal para não perder os próximos segredos de jardinagem. O seu apoio é muito importante para nós.
E agora, uma pergunta para si. Como é que utiliza a neve no seu terreno? Talvez tenha os seus truques de família ou life hacks invulgares que eu não mencionei. Partilhe a sua experiência valiosa nos comentários. Vamos construir juntos a enciclopédia mais completa sobre agrotécnica da neve. Até a próxima!